parabéns pela vitória, primeiramente. Obrigado. E, bom, vou ser bem direto, Mário e Celso. A gente já cansou de ver presidentes assumirem o comando do clube e aí, depois de um certo tempo, dizerem: eu não tinha ideia de que o tamanho do buraco era esse. Então, queria saber se vocês realmente têm noção do tamanho dessa dificuldade que vocês terão pela frente, ou se pode haver alguma surpresinha pela frente. E só um outro ponto, Mário, muitas pessoas que apoiavam outra chapa o taxaram de uma pessoa que tem pensamentos meio megalomaníacos, exagerados, e pela situação do clube e pelo que vocês pretendem fazer. Então, como equacionar e equilibrar essa conta com o que o Fluminense pode e o que vocês, de fato, terão condições de conseguir fazer num médio e curto prazo? Vamos lá, primeiramente dizer para você que a gente assume o clube hoje e não nos interessa ficar olhando para trás, ok? Eu acho que o grande problema do Fluminense, e aí você está diante de dois caras que, quando tiveram por aqui, cometeram erros e tiveram acertos, mas nunca nenhum de nós dois fugiu da responsabilidade. Ok? Acho que a nossa melhor característica para estar à frente do clube é que você pode ter certeza que nós não vamos jogar na conta de ninguém quando a gente errar. A gente vai sentar aqui e vai assumir. Com relação a surpresas, enfim, a gente sabe a situação do clube. Eu seria desonesto dizer para você que não sei, até porque por 18 anos eu advoguei para o Fluminense, e nas áreas desportiva e trabalhista, e por algum tempo na área civil também. Então eu conheço os processos que foram constituídos até metade de 2016, quando aí eu saí e fui ser candidato a presidente. De lá para cá, sendo honesto com você, eu ouço falar pela imprensa: teve a revelia, mandou os jogadores embora pelo WhatsApp, a dívida virou X, virou Y, enfim. Óbvio que a gente vai ter situações que vão chegar na nossa mão e que a gente não vai ter tido ciência, mas o pacote a gente sabe mais ou menos qual é, né? Então não estamos preocupados com isso. A gente vai enfrentar os problemas. Com relação a outra situação, é inacreditável que as pessoas falem em gerir um clube de futebol e pensem em passar o tempo inteiro cortando despesa no core business do clube, que é o futebol. Ok? Quando você está ali fora, quando você entra no Fluminense, está escrito Fluminense Futebol Clube. Então, um clube de futebol, ele tem que ser responsável, mas tem que pensar grande. Ok? Ontem, quando a gente conversou com esse possível patrocinador, a primeira pergunta que o possível patrocinador fez foi: vocês têm interesse em trazer grandes jogadores para que eu possa expor a minha marca em grandes jogadores? Isso é uma questão óbvia, pô. O que não pode é você gastar mais do que o orçamento prevê, do que o clube tem condições. Isso é uma questão óbvia. Agora, durante o tempo que nós estivemos aqui, nós sempre entendemos que o Fluminense precisa, sim, ser criativo e pensar grande. Porque senão, se a gente se contentar com simplesmente pagar as contas e cortar despesas, como é que eu trago as receitas? Né? A eliminação do Fluminense na quarta-feira tirou do Fluminense uma passagem de fase algo em torno de 3 milhões de reais e tirou o Fluminense de uma competição que, se ele vencesse, ele ganharia 70 milhões de reais de prêmio. Agora, como tudo na vida, você tem que correr o mínimo de risco para poder ser vencedor, né? Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, o risco faz parte do negócio. E qual é o risco de um clube de futebol? Aí não é do Fluminense. O risco de um clube de futebol às vezes ele faz investimentos que acabam não dando certo dentro do campo, mas esses investimentos são feitos justamente buscando o aumento de receitas. Se você não tiver, pelo menos na nossa opinião, 2 ou 3 jogadores que façam com que o torcedor queira voltar ao Maracanã, eu não aumento meu programa de sócio futebol. E aí eu vou só diminuindo a receita e cortando a despesa. E vai chegar um dia que eu vou me colocar numa situação de mediocridade que cá entre nós, sem nenhum ataque pessoal, o antigo grupo que estava aqui vinha levando o Fluminense. O Fluminense há 4 anos fica religiosamente em 13º lugar, entre o 13º e o 14º lugar.
porque se criou uma cultura de que temos sempre que diminuir o departamento que mais traz receita para o clube. Então isso tem que haver um equilíbrio. A gente não tem menor condição de ter folhas, por exemplo, como adversários nossos hoje, e isso é uma briga nossa, já vou antecipar a vocês. O Fluminense precisa lutar junto com outros clubes do Brasil por uma melhor distribuição das cotas. Isso é óbvio, porque está muito desigual, a distância está absurda e a gente não consegue trabalhar isso de uma maneira... Aí você tem que ser não só criativo, como também tem que fazer um esforço sobre-humano para chegar nem perto, para chegar na metade dos outros. Enfim, então eu não me preocupo com o que os outros falam, muita coisa foi dita na campanha, e acho que o presidente de um clube de futebol e o vice-presidente de um clube de futebol, eles têm que pensar o clube que eles estão dirigindo de maneira gigantesca. E nós estamos dentro de um clube que tem uma história gigantesca e é por isso que a gente vai pensar diferente. Pegando a sua pergunta, se nós sabemos, né, como é que está. Não sabemos tudo, evidente, nós temos que chegar e ver. Segundo, o Mário fala assim, não quero falar, a gente não vai falar. Mas eu, quando resolvi ser candidato, faltando 2 meses para a eleição em 2016, convidei o presidente Peter para um almoço, para dizer que eu ia ser candidato, e ele me disse que só tinha dinheiro até fevereiro. E venderam na eleição uma história que o clube estava maravilhoso. Entendeu? Então, se uniram de novo todos que elegeram o grupo anterior, de alguma forma, contra nós agora. Mas a mentira não predominou. Como o nosso bravo senhor Pedro Antônio, que ficou na fila dizendo em 2016 que se não fosse eleito o presidente atual, ele parava a obra. O presidente foi eleito, como ele não pagou a ele parou a obra. Está lá o CT. Quem é setorista aqui que está no CT vai ver, tem um monte de problema lá, nós vamos chegar, vamos ver. Então, eu acho que a gente também não pode esquecer muito algumas coisas, porque elas fazem parte da história. E elas, evidentemente, em algum momento, trouxeram prejuízos importantes para este clube aqui. Então, acho isso muito importante. Gostaria de dar parabéns aos dois pela vitória e perguntar ao Mário, no passado, enquanto era dirigente no futebol e advogado, em algumas entrevistas, falou sobre o sonho de um dia ser presidente do Fluminense. E hoje isso aconteceu, foi eleito. Queria falar como foi o dia de hoje, como que foi o sentimento durante todo o processo de apuração e como que é realizar o sonho de ser presidente do Fluminense. Bom, Hector, a gente conversou algumas vezes sobre isso, né? Até em alguns momentos, em viagens que o Fluminense fez, e a gente acabava se encontrando ali em estádios, né? Até mesmo no hotel, enfim. Você sabia que era um desejo, mas assim, ele foi construído ao longo de muitos anos, né? Eu entrei aqui em 1998, como estagiário do departamento jurídico, mais precisamente em setembro de 98, eu estava completando 20 anos de idade. Ao longo desse tempo, eu advoguei para o Fluminense não só na área desportiva, e na área desportiva advoguei para todos os esportes, talvez as pessoas não saibam disso, mas eu advoguei aqui para todos os esportes e para todas as categorias de todos os esportes, né? Durante muitos anos. Depois também advoguei na área trabalhista, na área civil, enfim. Eu vim construindo um caminho que foi me dando uma experiência, né? Apesar de ter hoje 40 anos de idade, enfim, mas eu tenho 20 anos de dia a dia conhecendo os problemas do Fluminense. Além disso, passei por um departamento, que foi o departamento de futebol, que é o coração de um clube de futebol. Em 2009, num período de 10 meses ali, 9 meses, entre setembro e maio, sei lá, abril de 2010, né?
Depois, novamente, em 2011, eu fiquei um período curto no futebol. E depois de maio de 2014 a fevereiro de 2016 como vice-presidente de futebol. E isso foi se solidificando, se consolidando na minha cabeça. Eu fiz uma campanha bacana em 2016, o Celso também fez uma campanha bacana. E a gente acabou juntos, né, agora, realizando esse sonho. Contei muito com a experiência dele, aprendi muita coisa também ao longo desses anos. A maturidade faz com que as conversas que a gente tem de bate-papo sempre, né, como é que a cabeça da gente vai mudando ao longo do tempo. E eu tinha uma cabeça há 10 anos atrás, hoje eu tenho uma cabeça bem mais madura. E é isso, assim, eu sou um tricolor de uma história familiar, na verdade, né? Meu avô, pai do meu pai, era tricolor, meu avô Henrique, né? Meu pai é tricolor, meus irmãos que estão aqui hoje são tricolores, a minha mulher é tricolor, né? As minhas filhas. Então isso faz parte da nossa vida, né? Depois da minha família, o Fluminense é a coisa mais importante da minha vida, é a minha maior paixão imaterial. Mas digo a você que a nossa vitória hoje, tanto para um quanto para outro, é uma vitória serena, na verdade, porque nós sabemos das enormes dificuldades que a gente vai ter a partir de segunda-feira. E quem já esteve aqui dentro, né, por muitos anos, sabe que é um dia a dia difícil, né, um dia a dia, não diria doloroso, mas dolorido, porque são viagens, são momentos difíceis, são muitas vitórias, algumas derrotas pesadas, duras. Isso machuca, porque a gente está trabalhando e também ama o clube, né? Mas nós estamos preparados, eu me sinto bastante preparado e especialmente maduro nesse momento. E o dia de hoje foi um dia emocionante, foi um dia de bastante trabalho também. E aí, não só trabalho de nós dois, mas trabalho de uma equipe que nos acompanha já há bastante tempo. Eu não vou citar todos nominalmente, porque talvez eu cometa a falha de não citar todos os meus amigos. Muitos deles estão aqui, né? Essa vitória não é só nossa, não é só de nós dois. A equipe que nos acompanha de maneira abnegada, toda a nossa equipe que faz a campanha, todos eles que panfletaram conosco hoje, e nesses últimos 3 anos nos acompanharam. Fizeram por amor ao Fluminense, ok? Nossas reuniões terminavam às 2 da manhã, às 3 da manhã, porque todo mundo trabalha. E depois saía do trabalho e ia para a reunião para a gente poder discutir as coisas da campanha. Nós construímos uma amizade enorme que iniciou em 2016. E aí o Celso, quando se juntou ao time, ao nosso grupo, e trouxe o grupo dele, pessoas que estão com ele também, que são maravilhosas, houve uma simbiose, uma harmonia. Nós temos um grupo harmônico, né? Um grupo de pessoas que realmente ama o Fluminense, e a gente ri, se diverte, briga quando tem que brigar, mas são todos irmãos que a vida nos deu, né? Eu falava para eles durante a semana, porque nós perdemos a eleição em 2016 e a amizade ficou ainda mais forte. Eu dizia para eles: aconteça o que acontecer no sábado, dia 8, o que vai acontecer depois? A resposta que eu ouvi uníssona foi: a nossa amizade vai ficar ainda mais forte. Então eu queria aproveitar alguns deles que estão aqui, agradecer a todos. Não vou chorar, prometo. Muito obrigado a vocês, tá? O Celso também vai fazer o agradecimento dele. Queria pedir realmente que todos pudessem dar uma salva de palmas para essa equipe. É disso que o Fluminense precisa. Que o Celso fala nos discursos dele sempre nós dependemos deles, de vocês, da torcida. E eu queria que a partir de hoje cada torcedor do Fluminense tivesse esse exemplo aqui. Pessoas de todas as idades, pessoas que moram nos mais diversos bairros, todos amando esse projeto, amando esse clube. E eu queria muito que todo mundo pensasse isso. Os caras são os guerreiros do cacete aí, tá? Não, tá bom, já falou.
Então vamos lá. Boa noite, Mário. Boa noite, Celso. Parabéns aí pela vitória. Você falou, para resolver esse problema do fluxo de caixa, de organizar as dívidas e tal, mas você falou também que para organizar as dívidas é um trabalho árduo, diário, de falar com os credores e tal. Como é, então, atacar a curto prazo essa questão, esse problema do Fluminense dos salários atrasados, para que isso não afete o futebol e até os funcionários nesse ano, principalmente, até o fim do ano? Vamos lá. Nessas conversas que a gente já teve, algumas soluções foram apresentadas. Por exemplo, tá? Não podemos citar nomes, não podemos, por questões de confidencialidade. Aliás, isso aconteceu na campanha, quando nós fomos procurados. Foi o Celso que foi procurado, na verdade, por uma empresa de material esportivo, e nos foi pedido que não falasse o nome. Eu acho que um clube começa a mostrar a sua seriedade quando cumpre, especialmente os acordos verbais, né? Porque o papel aceita tudo, mas se você cumprir os acordos verbais, você começa a construir um clube transparente com dignidade. Mas numa dessas situações que a gente já conversou, nos foi apresentada uma possibilidade de patrocínio já por um bom tempo, um contrato um pouco maior. E obviamente que nós discutimos algumas situações, como por exemplo, antecipação de parte dos valores para que a gente possa quitar as dívidas, né? Ou umas luvas, enfim, alguma situação nesse sentido. E temos outras muito bem encaminhadas, mas como eu disse ao seu colega de profissão ali, a gente vai precisar de algumas medidas emergenciais, né? Algumas coisas vão ser na emergência e a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Então, se a gente não conseguir rapidamente, por exemplo, o reparcelamento da dívida, a gente tem que pagar os salários. E a gente vai tentar encontrar medidas, que eu chamo de medidas paliativas, porque essa organização da dívida ela ainda vai demorar um pouco. Eu acho que vocês todos vão entender isso, a torcida toda vai entender isso, mas nós estamos já buscando muitas situações interessantes para que minimamente a gente termine esse ano bem, com dignidade, e já aproveite esses 6 meses para ir trabalhando, construindo uma estrada para 2020, 2021 e 2022.